Boa tarde, senhores vereadores, que nos acompanham através da TVL. Está aberta a nossa Comissão de Constituição e Justiça. Agradecer a presença dos nossos vereadores, vereador Iantes Manta, o vereador Silvio Zimmer e o vereador Caminha. Eu solicito aos senhores vereadores que o projeto 7.856 ao 7.859 possamos pedir parecer jurídico. De acordo. De acordo. De acordo, então colocamos em votação também o projeto de lei 7.809. Ementa que estabelece requisitos para denominação de vias e logradouros públicos municipais, do vereador Alexandre Matias. É uma emenda supressiva. Solicito ao nosso relator que faça a leitura da emenda, se possível. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, senhores vereadores. Caminha, presidente Jovino, vereador Silvio. Boa tarde. Segundo o líder do governo, ele está recomendando aqui uma emenda supressiva que suprime parágrafo 2º do artigo 1º, remunerando consequentemente o parágrafo 1º como parágrafo único. Meu voto é favorável, senhor presidente. Vereador Silvio. Voto favorável também, senhor presidente. Favorável, presidente. Então, aprovado, segue as comissões a seguir. Também, projeto de lei 1.859. Vereadores Jovino Cardoso, Alexandre Matias e Alexandre Caminha são vereadores autores. Emenda que acrescenta o dispositivo do artigo 9º da Lei Complementar 1.227, de 5 de abril de 2019. Solicito ao nobre que faça a leitura do mesmo. Segundo a Procuradoria desta Casa do Povo, diz o seguinte: por todo o exposto quanto projetos de lei que versem sobre direito urbanístico, a doutrina e jurisprudência predominante são no sentido da existência de vício de iniciativa. Pelas razões expostas do item 3.1.2, este parecer defende a regularidade desse projeto, mesmo na perspectiva da iniciativa legislativa. Está regular quanto aos demais aspectos. Só para relembrar, no artigo 9º diz o seguinte: o empreendedor solicitar a entrega da área pública através de compensação financeira. Posso falar um pouquinho do projeto? Me permite, relator, senhores vereadores? Pode. Na verdade, nós fomos procurados, eu, vereadores, que mencionei já no projeto, para, de alguma forma, contribuir com a participação, ou seja, a compensação, não ser em área de APP futuramente, ou em área de preservação permanente, uma área verde, conforme é deliberado, mas sim que possa ser deliberado em espécie. Se eu vou ser um loteador, vou viabilizar algum tipo de acerto com o meio ambiente, prefeitura que seja, FAEMA e prefeitura municipal, que faça isso via aos trâmites financeiros. Até um ganho até para a autarquia, né? FAEMA, e também para o poder público municipal. Era isso. Deixa eu só entender que o loteador... Ele, inclusive, assim, relator, assim, só para tentar também ajudar, quando da criação do loteamento, hoje existe aquela questão das áreas, né, as áreas de preservação, o percentual em cima do loteamento. Né? Essa legislação não é nada novo, isso já existe em vários municípios, inclusive Biguaçu, que eu acho que também foi copiada a legislação, a própria legislação, onde trata a possibilidade de adquirir esta área verde em um outro local, seja através dela própria, né, uma área verde em outro local, tantos metros quadrados, ou pagar ao município por essa área verde. Exato. Né? Ou seja, existe a possibilidade da criação de um loteamento mais enxuto, entre aspas, né, onde poderia ter mais lotes, e ele pagaria por essa área verde, seja em um outro local afastado daquele loteamento, ou ao município. Isso é uma legislação, inclusive, que já tem em vários municípios aqui em todo o país. Voto favorável, presidente. Vereador Silvio. O parecer indica vício de origem, é isso? Mas ele não, ele fala assim, ó, defende a regularidade desse projeto, né?
Eu me abster. Vereador Caminha. Favorável, presidente. Também favorável. Segue os trâmites normais. Projeto de Lei 7.827, vereador José de Souza, Zeca Bombeiro. Ementa, determina monitoramento dos níveis de agrotóxicos nas águas captadas para consumo humano no município de Blumenau. Solicito ao relator que faça leitura do mesmo. Por todo disposto por força do artigo 26º da Lei Complementar Municipal 1131, de 2017, o projeto deve ser submetido à apreciação do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Recomenda-se a suspensão da tramitação do projeto pelo prazo de 15 dias. Foi feito já? Ainda não Sim. teve manifestação. Sim. Daí, ó, está regular quanto aos demais aspectos formais e materiais. Mas quero saber onde que está aquela... Onde que está o ofício? A vigilância sanitária tem um laboratório, não tem? Não seria interessante mandar direto para o laboratório? Porque o conselho, pelo que eu entendi, se reúne uma vez por mês. E nessas últimas semanas não houve reunião. Poderia ser, né? Não, Né? isso aqui eu quero saber a resposta. Não teve Não resposta, houve? Mas o parecer jurídico fala que se não responder É- para tornar a tramitação, porque eles tinham que E antes, o negócio é o seguinte, só para entender. O conselho se reúne uma vez por mês. A gente encaminhou o conselho. Foi pautado, mas a reunião vai ser daqui a 2 semanas, então não tem resposta. A minha sugestão talvez seria mandar para o laboratório municipal, que pode até dar uma opinião melhor que a do conselho, ver se tem capacidade técnica e econômica de realizar. É importante, né? Houve uma reportagem no âmbito nacional falando de poluição de água, o tema de fato é relevante, mas a gente precisa de uma estrutura técnica, além da jurídica, para ter uma orientação. Então talvez a gente mandasse para a vigilância sanitária para um parecer deles. O que vocês acham? Qual a decisão do relator? Sim. É a sugestão. Favorável. Vereador Ailton de Souza, vereadorito. Eu cheguei um pouquinho tarde, peço desculpas, gente, mas o projeto é qual se trata agora? Esse é aquele Zeca que fala Bombeiro. do Zeca Zeca sobre a Bombeiro questão quer da fazer água. Que análise determina das o águas. monitoramento dos níveis de agrotóxico nas águas de O Blumenau. conselho não se manifestou porque não se reuniu. É que assim, foi encaminhado para o conselho, mas o conselho se reúne uma vez por mês e não teve tempo hábil. Então a minha sugestão seria mandar para o laboratório de análise da própria vigilância sanitária. Eu estou de acordo. Os demais vereadores? De acordo. Então, De acordo. está deliberado desta forma. Projeto de Lei 7.855. Vereador Alexandre Caminha. Emenda que denomina Rua Hans Gert. Gert Hertz, via pública localizada no bairro Topava Norte. Fala aí. Hans Gerd Schern. Yelle. Yelle. Tem que ser puro alemão para poder fazer isso. Jens, Yelle. isso. Obrigado. É só botar um I no lugar do J. Só botar o vereador no lugar do Jota. Por todo exposto, não padece projeto de lei de vícios de ilegalidade orgânica ou de inconstitucionalidade. Meu voto é favorável. Vereador Silvio. Meu voto favorável. Vereador Ito. Favorável. Vereador Caminha. Favorável, presidente. Segue trâmites normais, então, o projeto. Meu voto também é favorável. 8 anos atrás. Projeto de Lei 7.854. Vereador Alexandre Caminha. Emenda, acrescenta o dispositivo ao artigo 18 da Lei 1370, de agosto de 1966. Solicito ao relator que faça a leitura do mesmo. Poder passar Sim. até que o projeto de minha autoria, enfim, eu fiz até uma defesa nisso na tribuna e nós tivemos aí um parecer contrário dizendo que, segundo o artigo 35, inciso 4º, esse projeto apresentaria e estaria criando ou estruturando ou atribuições ao SAMAI. E aí eu queria deixar bem claro aos vereadores que o objetivo desse projeto nada mais é do que já está previsto no próprio... Hoje nós temos o entendimento do STJ, onde o proprietário do imóvel ele não pode ser obrigado a pagar por algo que ele não comprou ou que ele não utilizou, que seria o serviço de água, né? Inclusive, aqui é o entendimento do STJ, eu vou transcrever.
O débito, tanto de água quanto de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, ou seja, da pessoa que é o proprietário, né, do imóvel. Então, assim, de uma forma muito clara e objetiva, de novo, entendo aqui que a gente não estaria ultrapassando a competência privativa, né, do prefeito, porque eu não estou criando absolutamente nada, nem estruturando absolutamente nada e nem dando atribuição ao SAMAI. A gente só está, única e exclusivamente, dando o encaminhamento que está previsto no próprio Código de Defesa do Consumidor, na decisão que existe no STJ, uma decisão do STJ, onde ela é pacífica nesse sentido, e que obriga, e também nós não estamos aí abdicando de receita, muito pelo contrário, até porque existe o inquilino e existe o próprio fiador do imóvel. E, na verdade, hoje o que acontece? Existe um caso em prática, que eu posso dar que é uma questão comercial, ele não consegue locar o imóvel porque existe uma dívida de R$ 1.800 de aluguel do antigo inquilino. E não é justo que o proprietário tenha que ficar regulando, né, a utilização de um serviço que não foi ele que fez. Ele vai estar pagando por algo que não foi ele que utilizou, que nesse caso é a água. A energia elétrica hoje já é entendimento pacífico nesse sentido, ela sai em nome do inquilino, assim como a água já sai em nome do inquilino. Mas existe, e aqui a gente está retirando, né, essa obrigação, né, na legislação que trata aqui do SAMAI, essa prerrogativa. Não existindo o pagamento do inquilino, é obrigação direta do proprietário do imóvel. Inclusive, para finalizar, a lei do inquilinato, ela também, que é uma lei de 1991, ela fala: o locatário é obrigado a pagar as despesas de telefone, de consumo de força de água, de força, luz e água e esgoto. Era esse só que eu queria dar esse encaminhamento a vocês, porque a gente teve aí um parecer contrário, e quando ele fala do parecer contrário, eu queria deixar bem claro. O artigo 35 fala em criação, estruturação ou atribuição ao SAMAI, que entendo no meu modo que não estamos fazendo. Só uma observação, vereador Caminha. A Celesc já tem esse sistema hoje. Tem alguns imóveis e sei que sempre funciona dessa forma. Celesc trabalha dessa forma. Leva-se o contrato assinado pelo inquilino, pelo locador, que seja o locatário, e aí faz o processo a ser deliberado dessa forma com a Celesc, já é assim. Diante daquilo que ele já antecipou, todo o protocolo, principalmente da visão jurídica da casa, meu gabinete já está falando com a SAMAI nesse sentido, até porque nós estamos esperando o parecer jurídico lá para ele encaminhar isso para a Câmara. Eu também tenho casos iguais que Vossa Excelência. Concordo plenamente com Vossa Excelência, mas eu vou esperar realmente o projeto do SAMAI e peço realmente desculpa, mas eu vou acompanhar o parecer que é contrário. Só para constar, vereador, já fiz um requerimento lá no passado, né, e uma indicação para que nós fizéssemos isso através do Executivo, mas eu não tive resposta, por isso a gente acabou fazendo o projeto de lei. Mas tudo bem. Eu também entendo, é lícito essa discussão, mas também eu acompanho aqui o parecer da casa e voto de forma contrária ao projeto, mas acho que deve ser encaminhado, até se a Vossa Excelência permitisse encaminhar como anteprojeto, eu assinaria junto por entender que essa é uma forma mais honesta, mais justa. Todavia, eu acho que deve partir do Executivo essa... Vereadorito. Eu voto de forma favorável, mesmo porque me pronunciei na última sessão desta casa a respeito em defesa, justificando a inconstitucionalidade de projetos, e eu entendo aqui perfeitamente que esse projeto aqui não é inconstitucional. Não é inconstitucional. Se a Celesc já aplica, por que a SAMAI não? E ontem eu tive até em meu gabinete um senhor questionando uma dívida de mais de R$6.000, ao qual o inquilino dele deixou a dívida e foi embora. E ele hoje não tem como fazer esse pagamento para parcelamento. Então, e esse inquilino está morando em outro local, com o CPF limpo, bonito, e teoricamente vai seguir adiante. Se tivesse bloqueado aqui agora, lá não teria mais liberação. Então eu voto de forma favorável, para que siga esse debate, porque vai... Vereador Caminha.
plenário. Também voto favorável, como já fiz aqui o encaminhamento, vereadores. E é uma situação que... Isso ocorre muito, né? É uma situação que ocorre muito, mas assim, um outro ponto que eu queria deixar também bem claro, né, o vício de iniciativa, quando a iniciativa é exclusiva do executivo, né, o prefeito, a gente pode fazer como um encaminhamento de projeto, mas nós fizemos recentemente um encaminhamento de projeto com assinatura de 12 vereadores, no que trata, né, a questão do Conselho Tutelar até agora, 13 vereadores, né, até agora a gente também não teve encaminhamento. A gente sabe que lá eles têm uma demanda significativa de projetos e afins. Quando o prefeito, aí é um entendimento meu, e isso também já existe em entendimentos jurisprudenciais, quando o prefeito sanciona, mesmo que exista o vício de iniciativa, ele está concordando. Então, acho que é resolver um problema, do meu ponto de vista, antecipadamente. Eu vou votar de forma favorável. Meu voto também é favorável, segue trâmite normal. Eu solicito aos senhores vereadores, se permitem colocar em votação ainda o projeto de lei de minha autoria 7.747, que tem um substitutivo global ao projeto de lei. Estão de acordo? Sanar o vício de inconstitucionalidade. É possível? Então, projeto de lei de minha autoria, 7.747, que dispõe sobre normas de segurança de manutenção em brinquedos de parques infantis localizados em áreas de uso coletivo no município de Blumenau. Antes do relator fazer a leitura do mesmo, senhores, nós tivemos várias cidades do nosso estado, em alguns municípios até vizinhos, e se não me foge a memória, tivemos incidentes também em Blumenau. Em alguns casos até com morte. Os brinquedos que às vezes saltam a manutenção e são de alguma forma deliberados com estrutura de madeira pesadas ou ferro e compromete a segurança de quem utiliza ali, seja crianças, jovens, adultos, então adolescentes. Então por isso eu solicito aí que, se possível, o voto favorável dos senhores vereadores. Só para lembrar, até porque foi feito aqui observações no parecer, o projeto decorrente da fronte do artigo 38, 5º da lei municipal, exigem que matérias afetadas ao Código de Postura sejam vinculadas em sede do projeto de lei complementar. Referido vício pode ser sanado por meio de apresentação de emenda modificativa. Considerando que a matéria se refere a posturas, poderia o legislador verificar a possibilidade de inserção da regra que se pretende instituir dentro do Código de Posturas. Isso para evitar proliferação de leis esparsas que atrapalha a interpretação e a aplicação do ordenamento municipal. O artigo 2º do projeto padece de vício de inconstitucionalidade formal. Artigo 3º do projeto padece de vício. Então, eu quero só fazer aqui a leitura do substitutivo. Parágrafo 6º, os parques infantis localizados em áreas públicas ou privadas de uso coletivo devem ser construídos e mantidos em conformidade com as determinações da NBR 14350, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e de outra norma de vier a sucedê-lo. Meu voto é favorável. Vereador Silvio. Só no substitutivo, né? O projeto... Tem que botar o projeto também, né, Gil? A gente tem que passar o projeto e o substitutivo. Esse aqui está substituindo esse, mas o projeto ele é uma correção no projeto. E a gente vota as duas coisas nessa semana. Ele fica constitucional, né? A emenda... Corrige. O substitutivo corrige. Corrige. Vereador Silvio. Eu voto favorável, senhor presidente. Vereador Ito. Favorável. Vereador Caminha. Favorável. Meu voto também é favorável, segue o trâmite normal. Nada mais havendo a tratar, encerro a Comissão de Constituição e Justiça. Convido os senhores vereadores para a próxima terça-feira, então, a nossa próxima reunião de comissão. Muito obrigado.